Caro internauta, saudações e bem-vindo à Angop. Num mundo cada vez mais conectado, as redes sociais tornaram-se ferramentas indispensáveis para profissionais e empresas que desejam expandir a sua presença no mercado global. Saber utilizá-las de forma estratégica pode ser a diferença entre ser apenas mais um perfil ou tornar-se uma referência no seu setor. Neste podcast, vamos explorar como maximizar o potencial nas redes sociais para criar oportunidades, construir uma marca forte e destacar-se num ambiente altamente competitivo. Para isso é nosso convidado, o comunicador Mark Tawil, a quem eu passo a saudar e agradecer por ter atendido o nosso convite. Marco, saudações e bem-vindo à Angop. Primeiro, muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui. É minha segunda vez em Angola e estar com a Angop é um fator de imenso orgulho. Eu venho do jornalismo, então eu sei da importância de ter uma agência de notícias e estou feliz, Liliana. Muito obrigado por me receber. Eu sou jornalista de formação, trabalhei 14 anos na grande imprensa, na Rádio Jovem Pan, na Band News FM, no Jornal da Tarde do Grupo Estado. Tive uma agência de notícias durante 10 anos, na verdade era uma agência de comunicação para trabalhar clientes. E agora, nos últimos 5 anos, eu me presto ao trabalho de ser um estrategista de comunicação, um educador, um palestrante internacional. E eu tenho alguns chapéus que vão variando entre... Hoje, 2025, maior especialista em comunicação do LinkedIn, segundo a Favicon. Sou colunista da Eletromídia, que são os painéis que estão elevadores, que estão nos prédios, restaurantes, academias, aeroportos, metrôs no Brasil. Estou também na Época Negócios, como conteudista, colunista sobre o futuro do trabalho, no Flow SA, que é uma vertente do grande Flow SA, o podcast. Aqui vocês têm o Fly SA. Então, a minha atuação se divide entre treinar pessoas e empresas, entre produzir conteúdo, palestrar, sou embaixador de marcas e sou conselheiro de uma grande empresa brasileira de tecnologia chamada Grupo F Câmara, que tem inclusive operação em Portugal. Marco, para começar, fala-nos um bocadinho sobre a importância das redes sociais no atual mercado digital. Olha, Liliana, a gente não consegue hoje olhar para as redes sociais e não dizer que elas fazem parte da nossa comunicação como um todo. Elas são extensão das nossas vidas. E embora Angola tenha problemas, a gente sabe que tem, na questão da distribuição da internet ou até da energia elétrica, é inegável que a juventude que pode ter um celular ou um computador conectado está fazendo isso. As empresas já se tocaram dessa questão. Então, no âmbito corporativo, a rede social também acaba sendo uma vitrine para o profissional, uma vitrine para as empresas, para o marketing e, acima de tudo, neste momento, para a captação de dados. De acordo com aquilo que é a concorrência, né? Fala-nos um bocadinho de como escolher as plataformas certas para as pessoas que trabalham, né, com as redes sociais, como, de acordo ao público-alvo, como escolher então as plataformas certas? Essa é uma excelente pergunta, porque na verdade tudo que você precisa para se posicionar são 3 perguntas. A primeira delas, quem é o meu público? Ou seja, com quem eu vou falar? Se eu quero conversar com estudantes, será que eu estou no lugar certo? Se eu quero conversar com decisores, será que os jovens vão estar no LinkedIn ou são os decisores que estão no LinkedIn? Se eu quero falar mais com a família, se eu quero atingir mais pessoas em Angola, por exemplo, onde essas pessoas estão? No TikTok ou no Facebook? Então, a escolha do público de acordo com a rede social que esse público está. Isso é muito presente na minha vida. Se eu quiser me posicionar, eu preciso escolher o público. Depois eu preciso entender, Liliana, o que eu resolvo. Então, se eu quero falar mais, eu quero fazer vídeo, eu quero ter uma rede social mais visual, eu tenho uma marca e preciso apresentar essa marca, ou eu sou Angop e preciso aparecer com notícias, com conteúdo. Eu acho que cada rede é como uma roupa. Você veste uma roupa para ir para a praia, você veste uma roupa para sair aqui por Angola numa festa chique. É a mesma coisa com a rede social. Eu não consigo ir para o LinkedIn e ficar postando só foto. Eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter decisão, eu preciso ter argumentos. Eu também não preciso fazer textos enormes no TikTok, que é uma rede 100% vídeo, praticamente. Até porque hoje parece que os internautas não têm tanto tempo de ler. Eu não diria os internautas, eu diria os seres humanos. Se você, pelo menos no Brasil, a realidade é que as crianças e os adolescentes não leem. Eles não leem.
E é muito triste te dizer isso, porque eu tenho 2 filhos nessa idade, 9, o Josh, e 11, a Cora, que leem muito pouco. Então acho que é um sinal dos tempos. Eles leem cada vez menos e pior, eles assistem cada vez mais. E a gente sabe que a retenção daquilo que está sendo escrito não é a mesma coisa. Então eu vejo que é um fenômeno mundial. As pessoas leem pouco, leem mal e perdem muito tempo assistindo vídeos que não agregam. Marco, quais são os primeiros passos para construir uma marca pessoal nas redes sociais? Olha, Liliana, eu acredito que a primeira dimensão que você precisa ter é que o tempo todo você está sendo vista, julgada e rotulada. Então, quanto menos tempo você perde, eu estou te falando uma visão que eu adquiri não faz muito tempo, tá? Eu já apanhei muito, como se diz no Brasil, já fui cancelado. Não sei se aqui em Angola se fala a mesma coisa. E quando eu olho para a rede social hoje, eu olho de uma forma estratégica. Ou seja, eu olho para a rede social e me pergunto, isso que eu estou postando vai agregar? Vai falar sobre mim, bem ou mal? Mas essa é uma visão que eu tenho aos 51 anos. Quando eu tinha 30 era outra e a molecada de 20 tem outra. Eles pensam muito pouco na hora de postar. Então o que eu vejo como um termo de inteligência hoje é você olhar para a rede social de uma forma estratégica. O que eu vou postar? Que horas eu vou postar? Quais são os temas que eu vou escolher? A partir daí, quando você começa a se posicionar e começa a ser vista como uma autoridade, ou visto como uma autoridade naquilo que você faz, a tua marca pessoal ganha força. Você começa a se projetar de uma maneira inteligente e você deixa, na minha visão, menos dinheiro em cima da mesa. Marcos, 51 anos de idade, quantos anos no mercado digital? Uns 70. É assim, Liliana, você sabe, cada dia na internet equivale a um ano na vida real. Então tem dias que eu me sinto esgotado de tanto postar e de tanto fazer. Claro, eu sou de um tempo, não vou perguntar a sua idade, mas você deve ter uns 25 anos para cima. Deus, obrigada. Você deve ser 25 mais. Pensei mas que tivesse 14. Eu sou de um tempo que eu vi a internet chegar. Eu sou de um tempo que eu conheci o ICQ. Eu sou de um tempo que conheci o MSN. Eu sou de um tempo que até as BBS, que eram grandes blogs em DOS horrorosos, com a tela preta escrito em verde, existiam. Então eu vi tudo que a gente está vendo hoje, eu vi nascer praticamente. Eu sou de um outro milênio. Então eu uso rede social desde sempre. Agora, de uma maneira inteligente, talvez de uns 15 anos para cá. Há bocadinho questionei-lhes sobre os primeiros passos para construir uma marca pessoal nas redes sociais. O que significa ter uma identidade digital forte? Significa você poder estender aquilo que você tem na tua vida real. Não adianta eu ter uma identidade visual, uma identidade digital incrível e nos bastidores ser uma pessoa péssima. Não tem nada a ver com o número de seguidores? Nada a ver com o número de seguidores. Tanto é que você tem hoje Claro, ninguém quer pregar no deserto. Seguidores é muito bom, mas seguidor não paga a conta. Você conhece aquele Monopoly, o jogo Banco Imobiliário? É um jogo que você vai acumulando dinheiro e casas. O dinheiro é de papel. E eu costumo dizer o seguinte, quem tem muito seguidor na rede social equivale a ser milionário no Banco Imobiliário. Que é o quê? Acumular dinheiro de papel. Seguidor é muito bom, mas é muito melhor você ser um micro-influenciador e falar para aquelas pessoas, e às vezes um nano-influenciador. Ou seja, eu não preciso de milhões de seguidores, eu preciso de pessoas fiéis, que acreditem naquilo que eu fale e que repercutam aquilo que eu escrevo e posto. Marca, como o algoritmo das redes sociais influencia o alcance do conteúdo? 150%. Você precisa ser amiga, entre aspas, do algoritmo. Se o algoritmo, que é na verdade um robô, que lê a tua publicação e distribui para mais gente, entende que você não é uma pessoa interessante, ele não vai distribuir. Mas como é que eu sou amigo do robô? Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa gente boa, eu sou bonita, sou bonito, sou rico. Não tem nada a ver. Nada disso importa. Você vai ter pessoas que estão no fundo de um quintal em Cabinda ou em Benguela, no fundo de quintal de casa, e que tem mais audiência talvez do que esse podcast ou até do que o Jornal de Angola. Por quê? Porque eles souberam encontrar uma fórmula que mostra para esse algoritmo, para esse robô, que são pessoas interessantes. Tem gente que faz isso através da polêmica, tem gente que faz isso através de fotos sensuais, tem gente que faz isso através de postar sem parar vídeos,
E tem gente que consegue ter uma autenticidade naquilo que faz e apresenta, que começa a ganhar seguidores. Então, quais são os conteúdos que geram maior engajamento a nível mundial? Por incrível que pareça, o ódio é um conteúdo que gera muito engajamento. A polêmica gera muito engajamento. A fofoca, existe essa palavra aqui? A fofoca gera muito engajamento. Sites de fofoca no Brasil, muito engajamento. Ao passo que você tem pessoas interessantes que postam coisas legais e que não tem 1/10 desse engajamento. Então veja, eu acho que o problema não é só aquilo que você posta. O problema é quem está do outro lado. As pessoas querem consumir escândalo, as pessoas querem consumir fofoca, as pessoas querem consumir músicas ruins, as pessoas querem consumir polêmica. Hoje... Como equilibrar o conteúdo pessoal e profissional nas redes? Da mesma maneira que a gente equilibra o nosso bom senso. Não adianta eu chegar na rede e ficar me expondo, me colocando, querendo aparecer. Isso eu sou uma pessoa tímida. Ou também não adianta eu aparecer fazendo uma dancinha no TikTok se eu não sou uma pessoa que dança. Então o equilíbrio, na minha visão, ele vale da forma como você se posiciona. Você sabe me dizer qual é o conceito mais puro de posicionamento? Fale-me. Se posicionar na cabeça do outro. Como é que você me enxerga? Então, se eu quiser que você me enxergue aqui como uma pessoa, sei lá, com conteúdo, uma pessoa acadêmica, eu vou falar bonito, vou falar frases de efeito. E na rede social a mesma coisa. Para me posicionar na cabeça dos outros, eu preciso vender um peixe. Que peixe que eu estou vendendo? Eu estou postando fotos sem conteúdo nenhum? Eu estou postando vídeos? Eu estou postando... Aquilo que eu postar e aquilo que eu vender com recorrência, né? Colocando e colocando, vai ser aquilo que vai ficar na tua cabeça. Então, como me vender e o que vender é muito pessoal. Se eu quero me posicionar como um especialista de comunicação para vender cursos, palestras, eu vou ter que ir por essa vertente. Se eu quero me posicionar como um cara sensual, que viaja ao mundo, eu vou colocar meia dúzia de roupas bonitas e eu vou fazer fotos bonitas. Se eu quero me postar como uma grande jornalista que você vai postar mais fotos daqui, dos bastidores daqui, das entrevistas daqui. Eu acho que esse é um trabalho inteligente, que é um trabalho de estratégia. Eu quero que o outro me perceba assim, então eu vou me vender assim. O que acontece, e que o erro que eu já cometi, é que a gente faz organicamente, sem pensar. Então hoje eu posto uma laranja, amanhã eu posto uma banana, e a pessoa que está do outro lado fica confusa. Não sabe o que eu faço, não sabe quem eu sou. Falemos agora um bocadinho sobre o papel do storytelling no sucesso digital. Storytelling, contação de história. Houve, nos últimos anos, uma banalização do storytelling. Na hora de contar qualquer coisa, a pessoa ela cria um texto maravilhoso, mas fica piegas. Fica cafona. Por quê? Porque às vezes é uma coisa boba, uma coisa simples, e a pessoa está lá contando uma história. E as marcas também pegaram isso. Só que algumas marcas no Brasil pegaram isso e inventaram histórias. Então era o sorvete, que era uma receita criada pelo avô que morava na Lapônia, que é mentira. E não adianta você viver de mentiras. Então o storytelling, na minha visão, ele precisa ser comedido. Não é tudo que vai... Eu não posso chegar aqui, Liliana, e falar: estive na Angope. Um tapete verde, cor de musgo, me esperava. 2 grandes profissionais técnicos, lindos, estavam atrás das câmeras me filmando. Isso não é valor, né? Então, claro, um storytelling para você contar uma história como a jornada do herói, fazer alguma coisa que vai prender a atenção, tudo bem. Mas escrever piegas, para quê? Então, eu acho que o storytelling foi banalizado, mal utilizado, e hoje eu uso uma palavra que se chama story doing. Story doing. Em vez de contar a história, eu prefiro viver a história. Eu prefiro alguém que não fale tão bonito, mas esteve lá. Mas qual era o seu... Quando começou esta jornada pelas redes sociais, fala-nos um bocadinho sobre os primórdios daquilo que era o seu conteúdo. Vou ficar com um pouco de vergonha, mas eu vou falar. Eu comecei, assim como muitos, no Orkut. Lá atrás. O Orkut foi uma rede social criada por um turco jovem que está vivo, chamado Orkut, e o sobrenome é indecifrável. Ele trabalhava no Google e ele montou em 94, eu acho, uma rede social. O Orkut você chegou a utilizar? Não. Não. O Orkut tinha uma característica que era muito incipiente, era que nem os primeiros reality shows. Era tudo muito inocente, você postava alguma coisa na capa da pessoa, você postava na timeline da pessoa.
chamava Scrap. Então assim, Liliana, adorei o que você escreveu, pá, postava lá. Era muito legal por um lado, mas por outro, tinha gente que postava publicidade no meu feed. Era uma zona, uma bagunça. Com o tempo, o Orkut foi morrendo, as redes sociais se profissionalizando, veio a grande transformação, que salvo engano foi 2005, acho que foi isso, que foi o Facebook. E aí o Facebook fez um estrago em 2004, 2020, 2005, 20 anos atrás. Por quê? Porque ele limpou a timeline, ele deixou mais bonito, era mais exclusivo, só entrava por convite, era tudo novo. Com o tempo, o Facebook entendeu que os dados e tudo aquilo que ele, entre aspas, proporcionava, dava dinheiro. E ele começou a monetizar o próprio Facebook. Você pagava pelas páginas, e aí quem estava do outro lado viu o valor, falou, opa, eu posso vender aqui, em vez de botar na cabeça de uma zungueira pão e fruta, eu vou vender a fruta pelo Facebook, eu vou vender camiseta pelo... Era uma coisa nova. O e-commerce começou a nascer dentro da rede social, o social commerce. E aí as redes foram se atualizando e cada rede começou a trazer aquilo que eu falei, que era a sua roupa. O Twitter era uma linguagem rápida para anunciar um fato, o Facebook, aí depois nos anos 2010 veio o Instagram visual. Eu abracei todas as redes. Uma que eu não abracei até hoje e gostaria de abraçar é o TikTok. Ainda não consegui fazer. Vai chegar lá. Espero chegar. Porque é a rede do futuro. Então, cada rede foi tendo sua especificidade. E a rede que eu abracei de verdade foi o LinkedIn. Por quê? No LinkedIn, eu tive uma falta entre 2010, que eu montei a minha agência, e 2020. No começo dos anos 2010, eu estava na minha agência. E eu estava trabalhando para elevar os outros o tempo todo, porque eu tinha uma agência de comunicação, eu botava o foco no cliente. E eu sempre fui um cara muito autoral. Eu tenho meus textos, meu jeito de me vestir, de escrever e tal. Senti falta. E aí, uma conversa com a mãe dos meus filhos, a minha ex-mulher, ela falou, por que você não escreve no LinkedIn? E o LinkedIn tinha um espaço para artigo. Eu fui lá e escrevi. No meu primeiro artigo, em 2016, viralizou. O segundo viralizou mais ainda. Estou falando de milhares de seguidores, 500 mil de seguidores em uma semana. Desculpa, de leitores. No final do ano, o LinkedIn fez uma lista, depois de viralizar muito, chamada LinkedIn Top Voices, as vozes que mais engajam no LinkedIn. E eu fui eleito número 1. Até então não era número 1 de nada na vida. E aquilo me deu projeção e me deu ânimo para seguir uma carreira mais autoral. Era dezembro de 2016, vai para 10 anos. Muito bem. Eu mantive minha agência. E de lá para cá, o LinkedIn se tornou minha rede parou. forte. Não. Como medir o sucesso de uma estratégia nas redes sociais? Olha, tem algumas métricas, né? Acho que a primeira delas, para mim que sou adulto e pago boletos. Aqui tem os boletos? Não. Que são as contas para pagar. Certo. Eu acho que é virar dinheiro. Como você se projeta, como você se apresenta, como você traz alguma coisa que agrega valor e com isso você consegue fechar uma palestra, você consegue vender um livro, você consegue fazer um talk. Acho que essa é uma métrica importante. Segunda métrica, relevância. Então, acho que uma métrica importante é a métrica do dinheiro. Se você conseguir transformar isso, é muito importante, claro. Mas uma métrica muito importante é a questão da relevância. Sabe, são duas coisas. Um terceiro ponto, que é super importante, networking. O Nelson vai para o Brasil. Ele vai ser recebido por mim, eu vou apresentar a minha rede de contatos. Você vai para o Brasil, os amigos aqui vão para o Brasil. Todos eles são meus convidados. Quando vierem, eu vou abrir minha rede de contatos. Então, o networking, rede, working funcionando, literalmente funcionando ao teu favor. Eu acho que essas são as principais. Você poder pagar contas com isso e talvez angariar um dinheiro. Você criar autoridade para ser vista e lembrada em projetos importantes. E depois criar uma rede forte que vai te manter viva e ativa ao longo dos próximos anos. Marco, ferramentas podem ajudar naquilo que é a gestão das redes sociais? Podem ajudar, mas eu vou sendo muito honesto, acho que tem duas coisas aqui. As ferramentas de automação são muito mal vistas. A automação, o que é isso? Eu vou ter uma ferramenta que é um robô dentro da rede que vai captar palavras ou vai responder automaticamente. O LinkedIn detesta isso. As redes não gostam disso, porque elas entendem que são infiltrados. Então, vou te dar um exemplo. Você comenta alguma coisa no meu LinkedIn. Assim que você comentou, você vai receber uma mensagem minha. Oi, Liliana, tudo bem? Não, que bom que você respondeu. Mensagem automática. Liliana, você tem interesse em comprar meu curso? Isso são robôs que são infiltrados nas redes sociais. Se a rede social descobre, ela te manda embora. Agora, é inegável que existe uma explosão de aceleração,
uma explosão de customização ou personalização advinda da inteligência artificial. Para quem utiliza ChatGPT, para quem utiliza Canva, PowerPoint, são as ferramentas que estão hoje no dia a dia, mas receberam uma bomba de força da inteligência artificial, existe uma potencialização das ferramentas que a gente nunca viu. Eu consigo escrever no ChatGPT 10 posts num dia, em vez de escrever um sozinho. Eu consigo fazer 10 posts lindos em vez de um, se eu tenho um aplicativo como Canva, ou PowerPoint, ou vários outros. Então veja, não é só o aplicativo ou a ferramenta, é muito mais quem está do outro lado. Se eu tenho um senso crítico, estético, se eu tenho rapidez de pensamento, se eu sei fazer boas perguntas, tudo isso me permite usar as ferramentas como elas são, ferramentas. Então eu vejo que a grande mudança, a grande ruptura já começou em 2023, mais 24, e daqui até 2030 o fator humano é muito importante, mas as ferramentas fazem um trabalho fantástico. Para as pessoas que vendem pelas redes sociais, que vendem pela internet, nós falamos sobre patrocínio, fala-nos um bocadinho, é possível crescer organicamente ou o investimento em publicidade é essencial? Já foi possível crescer organicamente e eu cresci organicamente. Eu tenho quase 700 mil seguidores nas redes sociais, quase 574 mil só no LinkedIn, mas 550 mil cresceram organicamente até 2019. De 2019, o algoritmo me abandonou. Então, meu esforço para trazer seguidores é 50 vezes maior. Nós tem que pagar. Não, eu não pago, porque o LinkedIn não tem muito isso. Mas para você vir me seguir, eu preciso postar 10 vezes mais conteúdo. Eu preciso mostrar que eu sou 10 vezes mais legal. Para você falar, vou seguir esse cara. Antigamente não, era de 1000 por dia. Mas olhando para aquilo que são as outras redes... Também depende, vou te dizer por quê. Nós temos no Brasil uma ex-Big Brother, vencedora do Big Brother, que é um reality show muito famoso, talvez passe aqui em Angola, certo, chamada Juliette. A Juliette entrou com 3 mil seguidores. Toda a casa do Big Brother se colocou contra ela, ela virou a mocinha, contra todos os, entre aspas, né, todos os vilões. Ela entrou com 3 mil seguidores, ela saiu com 24 milhões. E hoje ela é multimilhardária, faz um monte de publicidade e tal. Então você pode ter esses golpes da vida que amanhã você vai fazer um vídeo que vai viralizar, você vai ganhar 100 mil seguidores. Nós temos no Brasil uma mulher chamada Jennifer, que estava num avião, a criança queria sentar na janela, ela ficou quieta, ela ficou muda. E alguém ficou filmando e falou, tá vendo? Você, o vídeo parou na internet. Em uma semana ela tinha 3 milhões de seguidores. Então, ou seja, não importando o pagamento, o conteúdo é o primordial. Eu acho o conteúdo primordial para pessoas que pensam, mas nem todo mundo tem conteúdo, infelizmente. Tem pessoas que só vão ter uma dancinha, tem pessoas que só vão colocar ali o corpo. Então, de novo, cada um entrega aquilo que tem. É inegável que se eu colocar o meu conteúdo todos os dias, meus textos, meus pensamentos, eu vou ter muito menos pessoas do que se eu colocar ali um corpo, ou se eu colocar ali ou se eu colocar um escândalo ou fofoca. Isso dá muito mais leitura. Então, de novo, que seguidor que eu quero ter, Liliana? Quem que é o público que eu quero atingir? Que mensagens que eu quero falar? E mais, como é que eu quero me posicionar na cabeça do outro? Eu posso colocar fofoca todo dia e posso ter milhões de seguidores, mas eu vou ser lembrado como alguém que coloca fofoca só para ter seguidor. Qual a importância do networking digital no mercado global? Eu vejo que ele é fundamental. Veja, nós estamos aqui e eu estou muito honrado de estar na Angope, a principal agência de Angola de notícias. A principal agência de notícias de Angola. O digital te permite estar em Benguela e as pessoas de Cabinda saberem exatamente naquela hora o que está acontecendo. Isso é o digital. Os angolanos que moram em Paris, em São Paulo ou em Roma vão saber ao mesmo tempo tudo que a Angope traz por conta do digital. Senão vira a Coreia do Norte. Você fica circunscrito lá dentro, você não sai, ninguém sabe o que acontece. O certo é você espalhar para o mundo. Hoje o mundo ele é global. Acho que brasileiros são 20 milhões morando fora. É quase um país inteiro de brasileiros morando fora. Eles querem saber o que acontece no Brasil. E o jornalista angolano e o jornalista cidadão, que foi o objeto do nosso projeto aqui, ele tem essa oportunidade de falar para o mundo, de inspirar outras pessoas que estão fora daquela circunscrição
e automaticamente fazer a mudança acontecer. Ou recebendo recurso, ou recebendo doação. A gente tem tido muitas enchentes no Brasil. A gente viu os incêndios acontecendo na Califórnia. Tudo isso mobiliza a gente. Só para encerrar, a Notre Dame, quando pegou fogo, recebeu tanto dinheiro a Catedral Francesa que sobraram 140 milhões de euros. Até brasileiros mandaram dinheiro para lá. E os brasileiros não mandam para o Brasil. Para finalizar, Mark, qual é o futuro das redes sociais no contexto empresarial e profissional? Eu te diria que primeiro a gente tem que olhar para elas como presente. Eu não olharia para o futuro, porque o futuro muda muito rápido. Você sabe que tem uma frase curiosa que diz o seguinte, toda vez me perguntam, eu vou perder o emprego para a inteligência artificial? Quando eu falava de GPT, né? Chat GPT. E eu dizia, não, você vai perder o emprego para quem entende mais de inteligência artificial que você. A primeira pessoa a perder o emprego para o chat GPT foi o chat GPT perdendo emprego para a China. Então, assim, veja, está todo mundo à deriva. É tudo muito novo, é tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Então, falar em futuro, eu acho que é perder tempo. A gente tem que falar no presente, porque o futuro, amanhã, vai aparecer uma inteligência digital em Angola que vai mudar o mundo. Você não sabe. Neste momento, no mundo inteiro, inclusive em Angola, tem alguém pensando algo que vai mudar o mundo. Então, querer adivinhar, querer esperar isso, ou querer acelerar essa transformação, eu acho que é perda de tempo. A gente tem que olhar para o que está aqui, obviamente projetar, planejar e trabalhar para isso, mas se a gente for esperar o que virá, a gente não vai viver o que a gente está vivendo hoje, que é uma grande transformação. Eu, olhando aqui para os teus telespectadores e os teus ouvintes depois, o que eu imaginaria? Como fazer com o limão que eu tenho hoje, uma gin tônica, em vez de uma caipirinha. Eu pensaria coisas diferentes, agir com criatividade para olhar para os problemas que a gente tem por óticas distintas. Eu acho que essas competências que são criatividade, autocuidado, inteligência emocional, pensamento crítico, que é a mais importante, segundo o Fórum Econômico Mundial, são habilidades obrigatórias. O fator humano, ele é tão ou mais importante que o digital. Porque o digital pode até ter uma resposta ou outra, mas nós é que vamos fazer as perguntas. Mark Towell, o nosso muito obrigado e desde já bom regresso ao Brasil. Já estou triste, né? Muito obrigado, queria te agradecer demais pelo convite, é uma honra para mim estar aqui pela Angope e te desejo muito boa sorte. Te espero no Brasil. Certo. Ouvíamos o comunicador Mark Towell, que falou-nos sobre como maximizar o potencial das redes sociais para criar oportunidades, construir uma marca forte e destacar-se num ambiente altamente competitivo. Esperamos que este episódio tenha inspirado para novas ideias e estratégias. Até o próximo podcast. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.